Canelada, noite de férias já pelo jeito pro São Paulo. Parece que o São Paulo já tá de férias, o São Paulo não quer nada com o jogo, o São Paulo já fez o papel dele, ganhou a Copa do Brasil, tá na Libertadores, tá distante da zona do rebaixamento e tá fazendo desse Brasileirão uma colônia de férias. Porque o jogo de hoje foi horroroso. O São Paulo não ameaçou o gol do Tadeu uma vez sequer. Foi um jogo chato de se ver, foi um jogo chato de acompanhar ali os amigos trabalhando aqui na rádio, porque o São Paulo tava um minhaca, e tava um minhaca com razão, tirou o peso, o campeão da Copa do Brasil, e o Dorival lá, do lado de fora, tentando fazer o time jogar, mas não parece ter mais motivação esse São Paulo. Levou 2-0 do Goiás, o Goiás que tá brigando pra sair da zona. Saiu com esse resultado? Eu acho que não, saiu. Né? Não. Saiu. Não, porque o Bahia o Vasco passou de novo. O Vasco ganhou. Não sai da zona do rebaixamento Goiás, mas vence por 2-0, também não jogou nada demais, ou seja, foi um jogo ruim, um jogo horroroso, onde o São Paulo perde por 2-0. A gente tem que falar ainda hoje sobre essa lesão do Neymar, hein? O Neymar saiu o resultado dos exames, teve ruptura no ligamento cruzado do joelho, vai operar e vai ficar pelo menos uns 7 a 8 meses fora dos gramados. O Neymar fez uma postagem lá bem abalado, mas dizendo que segue com fé, que vai precisar dos amigos. Todas as notícias do Neymar. E o Botafogo, velho Vamp, que como a gente imaginava, vence o América Mineiro fora de casa e vai permanecer disparado na liderança do Campeonato Brasileiro com as duas mãos na taça já. Só falta levantar agora o Botafogo. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Fábio Piperno. Velho Vamp. Ô, velho Vamp, o São Paulo não quer mais nada com o Brasileirão, né? O jogo de hoje foi horroroso. Agora, minha pergunta, o Flávio chegou a levantar hoje que ganha dinheiro, né? Quando você vai passar... Não, você falou. Que quando vai aumentando a colocação no Brasileirão, aumenta a renda que o time ganha. Mas o jogador dá uma acomodada, né, Vamp? Boa noite, Chico, Flávio, Piperno, Bruno tá vindo aí, boa noite a todos. Não, pela colocação no Brasileiro, você tem uma premiação, né? Ali, a não ser os times que caem, né? Mas, assim, vejo que já sabe tudo, já pode se programar para a temporada que vem, sabendo que está na Libertadores, mas ainda tem 33 pontos em disputa, né? Você fala assim, não vou ganhar mais, vou ficar relaxando e vai perdendo. Por exemplo, o Vasco ganhou. O Vasco está 5 pontos do São Paulo. Do Paiê, hein? 5 pontos do São Paulo. O próprio Goiás, que está na zona de rebaixamento, que acabou de ganhar do São Paulo, ele está 5 pontos do São Paulo. Quer dizer, uma suposição, um time de baixo que consiga uma vitória e o São Paulo vem a tropeçar, só que tá um bolo ali. Eu acho que o São Paulo tem time e não vai ficar em zona de rebaixamento. Mas nunca é tarde para você ficar olhando. Já sabe o que aconteceu, ganhou a Copa do Brasil, já está aí tentando renovar alguns contratos de alguns jogadores, sabe o que vai acontecer, o que tem para a temporada que vem, de 2024. Mas o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, né? E a gente dava aqui, muito no começo do campeonato, a gente apontava que o Botafogo era um dos que ia cair. O Botafogo está cada vez mais com a mão na taça. Você pega o Red Bull Bragantino, que está quietinho ali, Está ali, segundo colocado, onde tem Flamengo, tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro, próprio Atlético Paranaense. Tudo que começou a competição era dado com favorito. Dentro da zona de rebaixamento, hoje você tem 3 times que já foram campeão brasileiro. Você tem o Curitiba na zona de rebaixamento. Não, o Vasco saiu, o Goiás ficou. Você tem o Curitiba e o próprio Santos que entrou, que joga amanhã, né? Tem um jogo a menos. Então, se o Santos ganha esse jogo dele, que ele tem 31 pontos, ele vai a 34. Ele fica a 1 ponto do São Paulo. O Santos tem 30. 33, né? Se ele ganha amanhã do Red Bull, ele vai a 33, Flávio. É 2. Hoje no programa, Flávio, você falou assim, não, 35 pontos Eu falei e pela bola também que os outros jogam. Mas os caras estão ganhando. Se você pegar e olhar, tem ali o Cruzeiro bolado, o Inter de Porto Alegre também, que perdeu do Bahia. Então tá um bolo ali, o próprio Corinthians amanhã, se não tiver um resultado positivo diante do Fluminense, é um jogo duro, que o Fluminense também está de olho na parte da tabela de cima, porque não sabe se vai ganhar a Libertadores. Tá tudo embolado, tá um bolo danado ali.
A gente apontava que o Vasco praticamente estava rebaixado. Olha, o Vasco hoje já está fora da zona de rebaixamento. Então é ficar esperto, olhando, tem plantel, né? Uma coisa é tranquilidade e outra coisa é passividade. Foi um jogo horrível, um golaço também do Goiás, hein? Pra mim foi o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro, hein? Foi uma arrancada, né? Então tem muita coisa para acontecer, é só ficar esperto, né? Porque o futebol, você é de herói a vilão da noite pro dia. O segundo eu também achei bonito. O da arrancada do Goiás no contra-ataque com o erro do Alisson. Também. Também achei bonito. O Diego Costa do Pará. Mas tá muito embolado ali o campeonato, viu? Agora, o Flávio Prado é um São Paulo que já parece ali de férias. Só que tem um número que é bem assustador. Com a derrota para o Goiás, o aproveitamento fora de casa do São Paulo no Brasileirão vai para 15,4%. São 6 empates e 7 derrotas em 13 jogos. Não tem uma vitória o São Paulo fora de casa. O aproveitamento como visitante supera apenas o América Mineiro. É bizarro, é um número ruim demais, né, Flávio? E é bom citar, boa noite, Pilhado, boa noite, amigos. É bom citar que isso não é de hoje, não. Isso já vinha tempo do Rogério Ceni, é um negócio bem complicado. São Paulo com uma dificuldade tremenda para jogar fora de casa. Pode ser até que a gente já vá condicionado a isso, mas a impressão que me deu hoje é que o São Paulo não estava nem um pouco concentrado no jogo. Sabe, meio que... Férias mesmo? Passava essa impressão. Sabe qual é os dois próximos jogos do São Paulo? Como férias. Ele tem o próximo jogo é o Grêmio, que perdeu hoje, mas quer brigar em alguma Palmeiras, coisa. Né? E Palmeiras. Não, eu sei. Mas eu digo, eu tô falando a impressão que me passou. Agora eu tô olhando aqui embaixo. Gente do céu, nós temos hoje o Vasco, o Santos e o Goiás, todos eles têm 30 pontos. Curitiba tomou uma paulada do Cuiabá, aí já foi mesmo. Curitiba com 20 e América com 18, acho que já era. Mas aqui nós temos 3, Vasco, Santos e Goiás, 2 na zona de rebaixamento, Santos e Goiás, e o Vasco fora, os 3 com 30 pontos. Corinthians tem 31, e o Cruzeiro 31, e o Bahia 31 e o Inter 32. Olha só. Cara, tudo muito pertinho. E o Corinthians joga amanhã com o Fluminense, ele não vai para a zona de rebaixamento. Mesmo que o Santos ganhe, o Santos passa por ele se ele perder o Fluminense, mas o Vasco não passa. Só que é o seguinte, tá? É tudo muito... O Cruzeiro vai jogar com o Flamengo amanhã. Vai ficar com seus 31 se perder. Cara, tá muito igual, muito... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Flávio, já que você falou da tabela. O Vamp fala férias... O São Paulo tem 35 pontos. É a pior tabela do São Paulo, os jogos que o São Paulo tem pela frente. Mas você acha que o São Paulo ainda pode brigar contra o rebaixamento? São equipes, eu não tô falando que o São Paulo... Porque eu tô falando aqui, ó. Eu tô falando que a tabela pro São Paulo... Não, mas deixa eu só te falar. Não tô falando que ele vai entrar, o Santos tem um jogo a menos, tá? Se ganhar, vai pra 33. E tá na zona de rebaixamento, já fica 2 pontos no São Paulo. Aí você tem ainda o Internacional, que tá ali embaixo. Dele vai ficar com 30, mas também tá 5 pontos do São Paulo. Mas então, uma pergunta que eu faço pra vocês. O São Paulo, nesse momento, tá a 5 pontos da zona. É pra se preocupar ou não? Ou realmente já pode tirar férias? Eu acho que ainda tem que ter uma preocupaçãozinha. Depende do que vai acontecer no sábado. Sábado ele pega o Grêmio em casa. Em casa ele costuma jogar bem. Se ele cumprir direitinho, ele vai atrás. Tem uma conta aí que fazem, né? 45 pontos. Normalmente dá menos. Normalmente o São Paulo seria dos 6, 7 pontos em 11 jogos. É muito difícil. Agora, o que está chamando a atenção é que mais. O que eu estou achando muito perto e pela bola que não está jogando é o Corinthians. O Corinthians não reage. A gente não sabe o que o Mano Menezes fez aí nesses 10 dias, né? Também. Tá com 31, joga amanhã com o Fluminense. Cruzeiro também, Flávio. O Cruzeiro é outro que não reage. E amanhã pega o Flamengo. O Vasco melhorou, o Santos melhorou, o Bahia melhorou. Isso mesmo. O Cruzeiro e o Corinthians não. E o Goiás melhorou. O Goiás melhorou. O Goiás faz gol, pô. Ó, eu vou te dar aqui, Piperno. O Inter também, gente, 32. E também pro Bruno. Sai do lugar. Ó, a sequência... América já foi. Os outros dois vai ser uma luta. O Giovanni Chacon, né, nosso repórter, me mandou aqui a sequência dos jogos do São Paulo. Aqui, olha aí. São Paulo e Grêmio. Tudo bem, é o São Paulo em casa, mas o Grêmio é chato. Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Atlético Paranaense e São Paulo na Arena da Baixada. São Paulo e Cruzeiro, que aí pode ser até confronto direto no Morumbi, é um jogo bom pro São Paulo.
Fluminense e São Paulo, lá no Rio de Janeiro. São Paulo e Red Bull Bragantino. São Paulo em casa, mas Red Bull brigando ali no topo da tabela. Aí depois Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Vamos parar por aí. Já é uma sequência braba desse São Paulo. E pega o Cuiabá, você deu todos os times, todos os jogos? Não, mas Aí tem aí, ó, Cuiabá. depois tem o Cuiabá. Ah, mas, pô, Cuiabá no Morumbi é uma moleza, né, irmão? Como é que é? Como que é? É uma moleza. Eu gosto quando ele fala essas coisas. Ah, gente, pô, mas aí se você Quem tá for na falar- frente, quem tá na Mas se frente? você for falar que pegar o Cuiabá em casa é um jogo ruim, aí não tem jogo bom O pra se Cuiabá tá pegar. fazendo um campeonato, já tá indo Ah, pro eu 4 anos. sei, mas aí também Ele 4 anos na Série A, Melhor filho. fora do que em casa. ele pontua mais fora. Meteu é o 3 a 0. terceiro melhor visitante, Cuiabá. Você sabe disso, tá falando que é. Mas, pô, mas eu não posso dizer que Você vai no nome, você só vai no nome, Não, né? não é no nome. Eu não posso dizer que você pegar o Cuiabá em casa é um jogo Você chato, falou gente. Cuiabá, tem o Bahia na Bahia. Tem o Bahia na Fonte Nova, Atlético Mineiro em Minas e fecha o Brasileirão contra o Flamengo no Morumbi. Eu tô começando a achar que São Paulo vai cair, viu? Não, Nossa, não. Aí tá falando isso, mano. Mas se você pegar a tabela do Corinthians, pegar a tabela do Foto de quem tá ali, é tudo a mesma coisa. Aí vai saber quem vai ganhar 2 seguidos, 3, pra poder respirar. Tá, em cima disso, Eu acho que Piperno. o São Paulo, ele já deu demonstração que ele pode jogar bem, somente em casa. Corinthians, Cruzeiro e Internacional, faz tempo que eles não jogam nada. Até o Santos já deu sinal de reação com o Marcelo Ganhou 3 Não, é seguidas. verdade. Pois é. Agora, esses 3, o Cruzeiro, o Corinthians e o Internacional, se eles não cuidarem da vida deles, um deles vai cair. O que não pode, dois. ô Flávio, jogando nada, o Grêmio cai, porque desacreditou, tinha um plantel bom. O São Paulo, quando eu falo que já ganhou a Copa do Brasil, tá na Libertadores, é pra jogar tranquilo, sem medo, com coragem, fazer partidas melhores. Não vamos. A gente já viu isso aqui no Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e caiu. Sim. Aconteceu. Gente, eu sei, mas é que o São Paulo tá bem distante ainda da zona do Você rebaixamento. acabou de falar 5 pontos. Não, eu sei, mas de posição. 2 rodadas aí que você empatar e algum deles lá Matar que um ganha. jogo e perder outro. É. Então, aí dá pra alguém ganhar 2, tirar essa diferença. Empata com o Grêmio no Morumbi sábado, perde no Allianz E Parque. perde. Gente, mas é o único jeito desse ano ser trágico pro São Paulo. Será que o São Paulo Não, vai ele tá deixar isso falando que acontecer? vai ser trágico pra 2 equipes grandes, vai ser trágico. Por sinal, nem vou falar o assunto que eu não dou muita audiência pra isso, mas Pedro, tô te mandando um abraço. Eu sei que você teve uma derrota hoje. Um abraço. Fala, Piperno. 2 derrotas. Ele não fala, mas eu posso falar. Ele não fala, mas eu posso falar. O futebol feminino do Corinthians está na final contra o Palmeiras na Libertadores. Ganhou o Inter. Ganhou do Inter. Ganhou do Inter, do nosso querido amigo Pedro. E aonde o Inter também tomou um nabo É, mas na como Bahia. não dá muita audiência, eu assumo, eu falo. Então passa pro assunto do São Paulo, que é o assunto do programa, Pepe. O programa de Por informação. favor, pode falar. Mais ou menos um mês e meio atrás, o Corinthians chegar na 27ª rodada, ou no Z4 ou raspando a trave. Ele está 1 ponto na frente na 27ª rodada. Para mim, Corinthians e Cruzeiro foram os 2 grandes derrotados da rodada de hoje, sem terem entrado em campo. Porque um vai pegar o Fluminense e o outro vai pegar o Flamengo. Acho que dificilmente Cruzeiro é em deles vai Minas, ganhar. né? A única vantagem que ele É a tem. única vantagem. Mas o Flamengo é mais time que o Fluminense. E a estreia do Tite. Estreia do Tite. Então, eu acho que os dois ficaram numa situação muito complicada. O campeonato, esse ano, ele tem uma tendência diferente em relação a essa pontuação da turma de baixo. Como tem 2 que já ficaram muito para trás, é natural que os da frente pontuem mais. Então, vai ter, esse ano, mais time batendo perto dessa faixa dos 45. Por causa disso, tem 2 que já ficaram muito abaixo. Então, esses aí já estão com 30, 31, faltando aí 11, 12 rodadas para o final. A tendência é eles chegarem perto desses 45. Agora, Até mais, né? Pode ser até. teve um ano que passou, aquele ano que a Portuguesa não ia cair, caiu por causa daquela história toda, o rebaixado ia ter mais de 45, que seria o Fluminense. Mas você acha que o São Paulo pode cair? Não, mas... Vocês acreditam? A gente já dava como, né? Que o acho São Paulo que- ganhou aqueles 2 jogos consecutivos Não, depois da não, final da bola. Copa É do pra abrir os Brasil. olhos, pra ficar esperto, né? Porque tem time pior. Gente, mas ó, hoje o São Paulo jogou acomodado. São Paulo, desde São Paulo não desde quis a jogar temporada, bola. não tá ganhando fora de casa de ninguém. Se ele jogar com essa displicência, ele vai ter problema.
Hoje, porque eu falei, a impressão que eu tive que o São Paulo largou. Se largar, tá ferrado. Com essa pegada aí não dá, não. E o Cuiabá, olha essa vitória do Cuiabá, por exemplo, tá falando do Cuiabá. Mas essa vitória do Cuiabá foi muito estratégica. Ele tava caindo. Se ele não ganha, ele tá com 33. Ele foi pra 36. Ele deu uma aliviada muito grande. E joga. Se ele Ganhou saiu, fora, alguém né? entrou, né? Ganhou fora. Se ele saiu, alguém entrou. Ele embola mais o negócio aqui embaixo. Ele estaria com 33, estaria aqui um ponto, 2 pontos atrás do São Paulo. Ainda estaria em 11º lugar, mas de qualquer maneira... E sabe quem ele joga na próxima rodada, Fábio? É aí que eu falo. O São Paulo é Cuiabá e Goiás. Uma vitória de qualquer um dos dois. E o São Paulo, de repente, se tropeçar, fica 2 pontos. Fica 2 pontos do São Paulo. Porque o Cuiabá já passou o São Paulo. frente, é. Já passou. Eu tô falando... Se o Goiás ganhar, ele fica 2 pontos do São Paulo e o Cuiabá continua na frente. E se o Cuiabá ganhar, abre. Continua abrindo. Agora, no final de semana, esse Corinthians e América Mineiro vai ser final de campeonato. pro É em Corinthians, São Paulo aí. esse jogo? São Paulo. Gente, a gente tá falando aqui dos dois, então, Bruno Prado, Corinthians e São Paulo vão ter que abrir o olho. O Santos já tá ali. O Santos tá na zona do rebaixamento e já tá brigando ali há um bom tempo. Agora, Corinthians e São Paulo também podem entrar nessa briga? O Corinthians tá ali. O Corinthians já tá. O Corinthians tá na briga. Mas não entrou, né? Não entrou na zona, mas tá um pontinho ali. Né? E amanhã ele pode até cair para 16º, né? Se o Santos vencer. O Santos tem um jogo difícil com o Bragantino, né? Mas joga na Vila Belmiro. O São Paulo, eu não acho que o São Paulo vai sofrer para valer na questão do rebaixamento, mas o que acho que tá todo mundo falando aqui é que não pode largar. Tem que ficar esperto, tem que jogar, tem que competir, né? O São Paulo ainda precisa de mais alguns pontos. O jogo de sábado com o Grêmio é um jogo importante, que é um jogo em casa. Que fora de casa, é que agora fica também essa impressão de relaxamento, porque o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, e pode ter isso sim, mas o São Paulo ele já fez jogos ruins igual esse fora de casa no Brasil. Eu lembro o São Paulo e América em Belo Horizonte, eu também estava comentando esse jogo, o São Paulo estava com 1 a mais... E perdeu o jogo. Estava empatado, o São Paulo com 1 a mais, perdeu o jogo para o América em Belo Horizonte. Lá no início do campeonato teve um jogo com o Coritiba, bem ruim também. Assim, teve o Cuiabá lá, foi 3 para o Cuiabá. O São Paulo levou 3 do Cuiabá lá na Arena Pantanal. Então o São Paulo ele joga mal no Brasileiro fora de casa. O que é até maluco é que na Copa do Brasil, que o São Paulo foi campeão, ele ganhou 4 de 5 fora de casa. Na Copa do Brasil, o São Paulo foi melhor fora do que em casa. Ele tropeçou mais em casa do que fora, só que no Brasileiro é o contrário. Então, assim, não é que acho que o São Paulo não vai correr esse risco real, mas é para ficar esperto, porque a tabela é ruim. Vai que vai, não ganha do Grêmio, aí joga Palmeiras fora e Atlético Paranaense fora, perde as duas. Fica no sufoco. Esse jogo com o Grêmio é um jogo importante, é um jogo para o São Paulo levar muito a sério para tentar fazer 3 pontos e respirar tranquilo. Agora, Bruno, você comentou o jogo. Foi má vontade, porque o jogo foi horroroso. Eu até acompanhei você na Jovem Pan, você falando, nem o Goiás merecia ter feito 2 a 0. Porque também não jogou nada, o São Paulo não jogou nada, mas o São Paulo conseguiu ser pior que um Goiás ruim. Agora, o que esperar desse time do São Paulo? Foi falta de motivação ou tá jogando mal mesmo? Porque, é no Brasileiro todo. Sim. 14% agora de aproveitamento desse São Paulo fora de casa. O São Paulo não venceu fora de casa no Brasileiro. Foram 6 empates e 7 derrotas. É o único time que não venceu fora, né? Até os que estão ali já rebaixados praticamente ganharam fora. São Paulo não. O São Paulo, como eu falei, assim, o São Paulo fez jogos bem ruins fora. Pode ter uma questão de um relaxamento que assim, não é de sacanagem, é que um objetivo foi alcançado. O São Paulo, depois da Copa do Brasil, ele fez, antes desse jogo com o Goiás, ele fez 7 pontos de 9. Ele ganhou do Corinthians, ganhou do Coritiba e empatou com o Vasco. Então, ali também parecia, respiramos, né? Tava perto da zona do rebaixamento, até porque estava priorizando a Copa do Brasil e a Sul-Americana antes, né? Quando foi até ser eliminado pela LDU, e deixou o brasileiro meio de lado, que foi o que fez ano passado também. Só que aí ganhou uma Copa. Quando volta para o brasileiro, ele faz 7 pontos de 9. Então parecia também resolvido no Brasileiro. Só que tem essa questão dos times lá de baixo estarem reagindo. Bahia reagindo, Vasco reagindo, Santos reagindo. Então é bom ficar esperto. Mas não foi um jogo... Assim, talvez tenha sido um pouco pior, sim. Mas o São Paulo fez jogos muito ruins fora de casa. Não foi tão fora do padrão do São Paulo como visitante no Brasileiro. E aí a gente fala desses 2 gigantes agora, São Paulo e Corinthians, podendo ali começar numa briga lá na zona do rebaixamento. Agora, a única coisa que teve de positivo no jogo, né, Vamp, antes da gente falar aí da lesão do Neymar,
Foi o apito final. Não, Primeiro gol do Goiás. Não, os dois. Eu achei dois bonitos Dois gols. golaços, é. Foram dois golaços do Goiás. É a única coisa que teve de boa no jogo, porque nem o Goiás jogou tanta coisa assim também, né? O Goiás, pela situação que vem, né, Tico? Ele tava fazendo uma boa partida contra o Bahia, ganhando, com uma virada de 6-4, dentro de casa, né? E aí tá na zona de rebaixamento. O Tadeu, que é o ídolo lá, que completou de 100 jogos, e dos 100 jogos jogando na Serrinha, e 250 jogos com a camisa do Goiás, o principal ídolo, a torcida tava pegando o pé. Tava sendo vaiado. Então, quando o Goiás faz o gol, vai brigar por aqueles 3 pontos. Daqui a pouco achou lá o segundo, né, no erro do Alisson. Fez o segundo e vai querer. Vai ter muitos jogos agora daqui pra frente, que a gente não vai ver muito espetáculo mais não, viu? Esses jogos aí... Mas a gente não vê muito espetáculo de futebol já não brasileiro. vê. Já não vê. Por sinal, inclusive, agradecer ao Raul. Depois de meia hora, a pauta chegou. Queria agradecer, muito obrigado, né, velho? Fera, você vai fazer... Depois de meia hora, a gente agradece. Não vou dar, não. Faz aí. Eu faço, pode deixar aí, irmão. Vai, fala Aqui do futebol aqui é feminino. cascudo, aqui é futebol feminino. Preconceituoso, né? Não é preconceituoso, irmão, eu sou sincero. Se não dá audiência, não tem por que eu falar. Fala quem acha que tem que dar. derby, né? Acabou. Pode falar, velho Evandro. Você sabia não, pô? Pode falar. Tá que mundo, Pepeno? Não, é derby na final. Isso que eu tô falando. cara, pensei que você tá sabendo importante. agora, eu falei. Não, é importante, é derby na final. Isso que eu tô falando. Então, deixa eu falar assim, ele se apegou ao resultado. Achou o segundo gol, não vai sair. Teve até uma bola na trave, que quase... Não sei se foi o David que quase faz gol contra, né? Foi o David, né? Bateu Cabeceou, na cabeça a bola do bateu na David. cabeça dele, foi na trave. Mas assim, vai ser muito isso, assim, Tico. Jogo muito pegado. Ou seja, eu falo assim, não tem grandes jogos. E principalmente agora que o Campeonato Brasileiro é mais difícil dos últimos anos, né? Ninguém quer cair. 2 equipes, para mim, aí já foi. Faltando 33 pontos em jogo. Para mim, Curitiba e América Mineiro vai tirar ponto de alguém. Você viu que o Curitiba ele tirou ponto do Atlético Mineiro. O Atlético